Oi, eu sou a Amy White e você está no Prosa Guiada. Pra você que ainda não sabe, o Prosa tá um pouquinho diferente agora. A gente vai tentar deixar ele um pouco mais curto, mas essa pessoa que vem aqui hoje, eu espero por ela já faz tempo, então talvez a conversa seja mais longa. Muita gente a conhece como diretora de filmes adultos, mas ela faz muito mais coisas. Ela, na verdade, começou como educadora, né, Mai? Sim. E uma parte que eu não sei se ela gosta tanto de falar, vamos ver aqui, ela já participou do BBB, gente. BBB 12 já faz tanto tempo, né? Seja bem-vindo ao mundo real. E agora ela está rumando aí pra área da psicologia. Nós temos muito o que conversar, então te convido a ficar aqui comigo. Já deixa seu like. Se não se inscrever no canal, se inscreva agora. Compartilha aí. Principalmente você que me assiste por outros motivos. Se você tem meninas que estão no meio, compartilha com elas, porque vai ter uns assuntos bem interessantes pra nós aqui, que trabalhamos com isso, tá bom? Mai, você tá aqui finalmente! Ai, estou muito nervosa, Amy. Fico tímida. Ai, acostumada a ficar atrás das câmeras, né? Pois é. Eu fico, meu Deus, é muita luz na minha cara. Eu fico atrás da luz. É, você que coloca a luz na cara das pessoas, né? Sim, ilumino as pessoas. É verdade. Adorei que veio toda linda hoje. Eu me produzi pra você, Você Amy. viu? Me produzi pra você. Acho que esse é um grande momento. Adoro. Mas sabe que quando eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, falando que eu estaria aqui como diretora, né, de filmes adultos, eu não sei porque no imaginário de várias pessoas que fizeram perguntas, acharam que você também ficava na frente das câmeras, né? Atuando ali. Uhum. Você acha que a maioria das pessoas tem esse imaginário de quem dirige, de alguma forma queria estar ali também? Ou na cabeça deles, eles ficam imaginando essa coisa, nossa, mulher que dirige, ela deve ser safada, ela deve, né? Imaginário masculino, ainda mais agora vocês estão na psicologia, né? Uhum. Eu acho que tem um fetiche, né? Eu acho que as pessoas criam esse fetiche de que todo mundo que participa de uma produção, que trabalha com sexualidade, tá ali praticando aquilo também, né? E a gente precisa de uma estrutura, né? Acho que também o mercado mudou muito. Eu comecei a trabalhar com conteúdo adulto há 10 anos atrás. E as coisas tinham, de fato, uma estrutura, câmera, luz, maquiador, então uma equipe de filmagem mesmo, né? E hoje as produções, elas estão muito mais com os próprios criadores de conteúdo, que de fato tá todo mundo ali, né, fazendo a coisa e se gravando ao mesmo tempo. Então acho que aí pode haver essa confusão também, né? Não tem mais essa separação como tinha antes, né, da equipe técnica e tal. Aí alia isso com o fetiche, com a vontade de imaginar que tá todo mundo o tempo todo se divertindo, uma loucura, blá, blá. Acho que talvez venha daí. E o que te fez ter esse interesse de ingressar na indústria? Cara, não foi uma coisa que eu não planejei, assim, não foi, meu sonho, né? Não tem isso, assim. Eu conhecia uma pessoa que trabalhava no mercado e era uma coisa muito, muito fora da minha realidade. Na época, eu nunca tinha visto nada de pornô, assim, a não ser conversa de adolescente, quando eu era adolescente, a fase ainda da revista e tal. Existe pornô? Existe, tá. Mas não Você nunca tinha assistido, então? Eu nunca tinha... Olha que loucura. Eu nunca tinha assistido, né? E aí eu conheci uma pessoa que trabalhava nesse meio e eu tava me formando em artes visuais, que é a minha primeira formação. Em artes visuais, a gente faz ateliê com modelo de nudez, né? A gente tá vendo nudez o tempo todo na formação de artes visuais, né? Estudando os quadros e etc. Então a nudez não era um problema pra mim, não era isso. E ali eu não tinha essa ideia, eu não fazia muita ideia 10 anos atrás de como esse mercado adulto, como as pessoas encaram de uma forma às vezes muito preconceituosa esse mercado, né? Acho que você sabe isso muito bem, né? Então eu simplesmente falei, cara, beleza, né? Eu tô terminando uma faculdade de artes visuais, estava trabalhando na Bienal, na Fundação Bienal de São Paulo, e ali na Bienal tinha mais de 80% das obras tinha plaquinha de mais de 18, porque eram obras que, né, era exposição em nome dos artistas, então eram os maiores artistas contemporâneos do mundo, tava ali reunido na Bienal, e era uma edição comemorativa, e eu trabalhava ali, então tinha aquele contato com o mundo das artes mesmo, então, assim, preconceito zero.
Então, para as pessoas do meio das artes, a nudez não é um tabu. Ou em algum momento na faculdade você se deparou com alguém que via isso como um tabu, assim? Eu acredito, hoje eu tenho a maturidade pra dizer que, não, em qualquer meio tem gente que tem um preconceito com trabalhadores sexuais. Eu acho que é, assim, qualquer meio, porque aí são pessoas, e as pessoas são diversas e possuem preconceitos diversos, independente de onde elas trabalham. Mas a nudez não é uma questão, a nudez em si. Né? A nudez. A nudez, né? Porque tem essa discussão também, né? O que é uma nudez artística? É muito sutil e é complicado explicar para as pessoas. E muitas trabalhadoras, né? Muitas sex workers fazem questão de fazer essa divisão. Não, eu não sou atriz pornô. Eu crio loucura, conteúdo. Né? Ou tipo, eu não sou garota de programa. Eu só faço... Tenha como se fosse uma hierarquia. Se você só faz foto sensual, você tá lá no topo da hierarquia. Se você faz vídeos, você é um pouquinho mais profana. Se você é atriz pornô, é uma coisa assim... Nossa, não, eu não sou atriz pornô. Então, e se você faz programa, aí você tá lá no limbo, assim. Porque, tipo, você somou tudo que a sociedade... rejeita, né? E aí você percebe o quanto a gente vive num esquema de castas, onde eu me sinto à vontade pra ser preconceituoso com uma pessoa por causa da atividade laboral dela. É absurdo, porque no final a gente tá tentando ser, não, eu vou ser respeitoso com todo mundo, vamos respeitar todo mundo, né? A gente precisa ter um tato, ter um cuidado ao tratar as pessoas, e no final das contas a gente tá na prática. E assim, é uma atividade laboral e conhecendo, né, as trabalhadoras, conhecendo as meninas que trabalham na área, eu nunca soube de nenhuma trabalhadora que vai na casa da pessoa, bate lá na porta e fala, olá! Estou aqui, quer me consumir ou consumir o meu produto? Eu nunca vi, assim. A gente vê isso na religião. Exatamente, foi a primeira coisa que eu pensei. Quando você fez essa analogia, eu já pensei, né, numa certa religião que literalmente vai bater na porta das pessoas. Então, aí você vai percebendo como no fundo, é todo mundo muito, muito hipócrita, assim. Então, eu não posso dizer sobre, né, todo mundo da área das artes é isso, mas eu acho que tem esse lugar que é um lugar muito complicado e eu demorei muito tempo pra entender que esse preconceito existia, né? Porque você não tinha ele, então... Eu não conseguia nem enxergar que ele existia, porque pra mim nunca foi uma questão, né? A minha questão era... Eu venho de uma família muito pobre, também tem isso, né? Uma família de professor do estado, né? E assim, uma família que... Minha mãe foi empregada doméstica, eu cresci numa casa de 2 cômodos, então... Eu vivi numa casa de 2 cômodos até os meus 18 anos de idade, né? Então, trabalhar pra mim era realmente, assim, a coisa mais importante do mundo. Sempre foi a coisa mais importante do mundo, porque é aquilo que ia me levar pra fora daquela realidade de escassez que eu vivia, assim. Foram, né, 18 anos da minha vida vivendo ali em uma situação bem precária financeiramente. Então, como é que eu ia ter preconceito com alguém que está trabalhando? Porque quando você é pobre, você não escolhe com que você trabalha. Você simplesmente trabalha. Isso tudo, eu trabalhava com artes e tal, e apareceu o Big Brother. Então, o Big Brother veio antes de você entrar, né? Eu já conhecia essas pessoas, mas trabalhar com elas eu nunca tinha trabalhado. Então, eu já tinha visto, já tinha ido em uma gravação, porque tinha essa coisa da faculdade e tal, não sei o quê. E quando a gente é jovem, a gente é bem curioso, né? Então, eu já tinha acompanhado uma gravação, mas não era meu trabalho. E o que você achou quando você acompanhou sua primeira gravação? Te chocou alguma coisa? Cara... Porque você nunca tinha assistido um filme, você foi logo assistir a primeira vez já... E sabe o que é mais louco? Eu posso estar confundindo, porque depois disso vieram muitas produções que eu acompanhei. Mas se bobear, a primeira gravação que eu acompanhei foi com a Mônica Matos, se bobear. Nossa, logo com a Mônica Matos. E ela é uma pessoa incrível, né? Pelo menos, né, o contato que eu tive com ela, assim, naquela época, né, fazem 10 anos, ela era incrível, engraçada, divertida, a gente ria, eu tinha 18 anos, então muito nova. Então, e aí eu conheci
a Mônica Matos, conheci outras meninas e todas elas se bancavam. Então elas batiam no peito, tipo, sou mesmo. Não, e se bancavam financeiramente e bancava a família, inclusive. Uhum. Então imagina pra uma menina pobre que viveu até os 18 ali, numa casa de 2 cômodos, trabalhei de operadora de telemarketing, recepcionista, de 300 coisas. De repente você vê umas meninas que falam, se o cara pegar em mim de tal jeito, eu já falo que isso não vai acontecer. Eu não me senti autorizada pra ser uma mulher que discutia com um homem, e eu não tinha, né, grana, e aí eu vi mulheres que se bancavam em muitos sentidos. E aquilo pra mim foi um... É realmente, assim, são pessoas que eu admiro e que eu quero sempre servir como um suporte naquilo que eu posso servir como suporte, né? Porque eu acho que as trabalhadoras sexuais que eu conheci, eu tive muita sorte, pessoas como você, que são sérias e realmente estão ali no trabalho, né, entendendo aquilo como um trabalho, me ajudaram a entender que eu sou uma mulher, independente do que eu vá fazer, eu consigo conquistar o meu espaço, ter meu próprio dinheiro, sem precisar ficar ali me sujeitando, me colocando em situações com cara, com sei lá quem, sabe? A pornografia em si não foi uma coisa que, eu busquei isso. Isso foi uma coisa que foi se construindo e eu fui me sentindo confortável por causa das mulheres que eu conheci. Acho que esse é o ponto, assim. E por que você escolheu esse caminho de ficar atrás das câmeras e não essas mulheres que você conheceu, que você admirou e que tinham esse empoderamento? Por que você não quis ir pro outro lado da câmera? É muito louco você me perguntar isso, porque durante muito tempo eu dei muitas entrevistas e eu achava estranho que as pessoas não me perguntavam isso, porque eu acho que faz parte até do preconceito, né? Ela vai se sentir ofendida se eu perguntar. Exato. E eu saco isso, assim, né? De como que as pessoas vão revelando os preconceitos, assim. Eu nunca me coloquei na frente da câmera, nunca gravei nada, né? Nunca me exibi, nunca sequer fiz fotos sensuais. Nossa. Eu nunca fiz fotos sensuais. Nude eu já fiz. Meu Quem próprio nunca, ali. né? Mas eu nunca fiz nenhum ensaio sensual na minha vida. E, assim, eu não sei te explicar por quê. Eu não sei explicar, né, especificamente por que eu não fiz, assim. Mas eu tenho... Tá aqui hoje já é um lance muito louco. Eu saí do Big Brother com a certeza absoluta que eu odeio me expor. Eu converso com as pessoas, eu adoro conversar, eu adoro sair, né, e me divertir e tal. Mas tá aqui, assim... Eu não posso olhar pra câmera, entendeu? Eu tenho que esquecer que tem uma câmera. Eu tô conversando com a Amy, a gente se conhece há quantos anos, Amy? Nossa, acho que uns 6... A gente se conheceu, você tava começando, né? Tava começando, eu nunca me esqueço, Mai, quando eu te conheci. Você era muito na sua. Você tinha cara de brava, eu fiquei meio com medinho de você, assim. Droga, acabou? Mas você tava, tipo assim, meio muito na sua, assim. E eu lá toda alegre, toda efusiva e tal. E você lá bem séria, assim. Você tava conversando com alguém, uma moça, não me lembro quem, mas... Enfim, você tava muito na sua, assim, tipo... nem me deu muita moral. Ai, que horror, que horror. Ainda bem que chegamos até aqui. Mas assim, eu interpretei aquilo como tipo assim... que você talvez seja o tipo de pessoa que prefere conhecer antes de já sair, né? Você mais observa antes... Eu fui pra psicologia, né? Então olha aí, ó. Você primeiro observa e aí com o tempo você viu que eu ia ficar ali mesmo. Sim. Não era só um negócio passageiro, tipo, brotou aqui, veio fazer um trabalhinho. Tá muito alegrinha, vamos ver se ela vai ficar nesse rolê aí mesmo. E aí, então no BBB que você realmente fincou ali não, isso é exposição demais pra mim, não é o meu rolê. E aí, nisso também vem a certeza de que você não se sentiria à vontade. De né? maneira alguma. Eu sou a pessoa que, se eu vou sair com alguém que eu acabei de conhecer, eu tenho toda uma noia com, assim, realmente, eu demorei muito tempo pra vir aqui, inclusive, porque é um negócio que eu preciso trabalhar internamente, é uma coisa que pra mim, me expor é um ponto, assim. Agora que eu tô entendendo, né, com essa transição de carreira também, que eu preciso fazer as pessoas lembrarem que eu existo, com quem eu tô trabalhando, então é um esforço. Mas é um esforço gigantesco, assim. Eu queria estar escondidinha lá no meu canto
e pronto, sabe? E eu sofri vários impactos com a exposição, né? Me gerou muita ansiedade mesmo, assim, eu fiquei com ansiedade gravíssima, eu tive problemas, entrei numa depressão super grave depois da exposição, porque eu saí do Big Brother, eu acabei a faculdade e entrei no Big Brother, então eu tava com uma formação, eu já era arte educadora, entrei no Big Brother, todo mundo ficou sabendo que eu já tinha feito alguma coisa de pornografia, eu tinha encontrado pessoas da pornografia, que eu conhecia pessoas da pornografia, e tinha, tipo, visto alguma gravação. Eu nunca tinha trabalhado, recebido nenhum dinheiro pra estar ali. Eu conhecia. E o que foi veiculado na mídia foi essa parte, não foi? Foi. Deram destaque pra essa parte. Eu era a garota do pornô. E aí, eu acho que também isso aconteceu porque eu fiz uma visita guiada na Bienal, na Fundação Bienal, com o pessoal da X-Plastic. Porque era o pessoal que eu conhecia. Então eu falei, bom, as grandes musas, né, muitas musas das artes e tal, elas foram as cortesãs, né, do século XVIII e tal. Então, vamos trazer isso pra dentro da Bienal. Vamos colocar trabalhadoras sexuais, a gente como modelo vivo aqui, e resgatar isso. E aí, entrei em contato com o pessoal da X-Splash, que foi a Juliana Pink, inclusive, que era uma modelo na época, e super alternativa, pra meio que como se fosse um resgate e renovar aquela história. E teve entrevista no Multishow, e as visitas na Bienal não tem esse acompanhamento de mídia, mas quando você coloca alguma coisa perto de sexualidade, faz assim, né? E aí o pessoal da Bienal ficou até meio receioso na época, mas eles toparam, e aí eu chamei um filósofo na época, que é um filósofo da USP e tal, e a gente fez uma visita guiada por obras para maiores de 18 anos. Foi uma visita que eu chamei, inclusive, obras para adultos. E aí, eu acho que tinha esse vínculo que já tinha ficado muito marcado. Eu conhecia as pessoas, né, do pornô. Não era uma coisa que eu ganhava dinheiro, né, conhecia. E eu acho que foi meio que esse trajeto, assim, que venderam essa história de a garota da pornografia. E beleza, foi ótimo, porque saí do Big Brother e eu não tinha emprego. Porque você era a garota da pornografia? Exatamente. Porque esse estigma já tava lá. Foi aí que também fui entendendo, né, os problemas, assim. E aí, beleza, não posso mais dar aula. Ah, porque você chegou a dar aula pra criança, né? Não posso mais dar aula. Agora eu sou uma subcelebridade. Desempregada. Não tinha Uber na época, táxi muito caro. E não dava pra andar de ônibus. Porque as pessoas te reconheciam. Putz, nossa, mãe. Já fui perseguida na Liberdade. Uma família, tá? Carol Parreiras, minha amiga que me ajudou nesse dia, muito obrigada. Na Pinacoteca, a ponto de uma pessoa da Pinacoteca me levar por trás, com segurança. Gente! E eu não tinha um puto. E aí eu falei, cara, eu sou pobre, eu não tenho herança, né? Eu tava até ontem morando em 2 cômodos, sabe? Dormi no chão grande parte da minha vida. Beleza, é a pornografia? Farei do limão uma limonada. Vamos aí. Então e foi meio que aí isso. Você assim, realmente se tornou a garota da... A garota da pornografia. Como que você começou? Porque você disse que não começou dirigindo, né? Eu comecei na produção. Também é uma atividade muito típica de mulheres, assim. E porque essa coisa cuidadora, organizadora, né? Que tá ali pra auxiliar, servir de suporte pras pessoas, né? Pra realizar a ideia das pessoas. A gente acaba, né, criando esse... Somos muito boas como produtoras. E aí foi isso, assim, foi nesse lugar ali que eu comecei. O que eu dirigi foi muito pouco. Mas eu virei um clickbait também, né? Porque virava Maiara, ex-BBB, fez pornô. Sim. Meus amigos me zoam com isso até hoje. Quando eles vão me apresentar pra alguém, rola essa piada. Porque, sei lá, você buscava meu nome e muita coisa desapareceu já. E você buscava meu nome e era esse o título de praticamente todas as matérias em todos os veículos, assim. Era um clickbait mesmo, assim. E a pessoa ia lá pra procurar você pelada e descobria que não, eu só era a chata da diretora. Mas eu fui dirigir as minhas coisas também num lugar de entender que esse mercado já tava acontecendo no exterior, assim, no mercado, né, no gringo e tal, já tinha esse mercado. E dentro da X-Plastic, e também só consegui trabalhar com pornografia na X-Plastic, nunca trabalhei em outro lugar, porque a lógica
da pornografia, aquela pornografia, pá, mulheres, objetos sexuais, não sei o quê, jamais funcionaria comigo, assim, eu não me adaptaria a esse espaço. Então... Você, eu não sei, né, eu tô dizendo que já nasceu assim, mas na verdade quando eu entrei você já tava lá, então talvez eu não sei se tô falando certo. Mas a Explicit, ela já nasceu com essa pegada assim de ser mais... Tem um outro olhar sobre a pornografia? Um outro olhar sobre a pornografia, sim, porque sempre foi uma produtora que veio de uma banda punk rock. Então se questionava já de muitas formas o que é mercado, a comercialização do trabalho, né, essas coisas já funcionavam. E é por isso que o meu pensamento dava certo ali. Mas era uma produtora de 3 caras. Era aí que eu ia chegar com você, porque assim, eu me lembro que uma das coisas muito legais, queria dizer. Caras muito legais. Mas então, é nisso que eu ia tocar. Por mais legais que os caras sejam, realmente, e entrando nesse negócio da produção, tem detalhes que só as mulheres percebem, que eu acho que fazia toda a diferença, que foi que eu percebi, e que todo mundo que trabalhava na Explicit, que comentava quando trabalhava com outras produtoras. Desde, né, cuidados da produção. Eu tô olhando aqui pra Vânia, porque a gente teve uma conversa sobre produção aqui, do tipo assim, de você chegar e ter um café da manhã com frutas. Não tinha antes, vou fazer essa denúncia. Isso fui eu que trouxe Gente, eu fiquei mesmo. assim, como assim tem um café da manhã com frutas? Perguntava se era alérgica a alguma coisa, se tinha intolerância a alguma coisa. Tipo, os cuidados que eram pra ser mínimos, que não existiam nos outros lugares, mas ali já existia. E, sei lá, desde a cor do cenário, de um quadro que tá torto, são detalhes que realmente, geralmente, são as mulheres que percebem. Inclusive, na hora de assistir aos filmes, sim, que mulher repara assim, não, mas a unha dela, né, não tá nem ali pelo redondinho, não, mas aquela unha, não, mas esse cabelo, mas essa maquiagem. É isso, a gente ficava encantada de trabalhar lá por causa desses pequenos detalhes. Figurino, sabe? Teve um momento que você estudou colorimetria, né? Sim. Tipo assim, gente... Não, eu me formei em colorimetria, visagismo pra atender isso. Mas o lance da produção, por exemplo, era bem caótico. Era uma banda punk rock, era bem caótico. E aí, eu ficava pensando assim, cara... Eu entrei num programa que eu era uma integrante ali, meio que, tipo, que caiu também ali. Nunca... Cara, eu não assistia TV. Cara, assim, eu não sei o que aconteceu com a minha vida, que eu fui parar lá. Eu nunca me inscrevi, pessoal. Ai, como é que você foi parar lá, então? Tipo, foi olheiro. Na época tinha ainda olheiro. E aí, tipo, foi a fome do ouro, sabe? Foi real a fome do ouro. É, tipo, é a história. Eu demorei muito tempo pra assumir isso pra mim. Porque as pessoas, né, você falou isso, porque você tem cara... As pessoas olhavam pra mim e falavam, nossa, ela estudou artes, ela é rica. E eu morria de vergonha de falar que eu morava numa casa de 2 cômodos, que tipo, né, que minha mãe já tinha sido empregada. Então todas essas coisas eu não assumi até pouquíssimo tempo. Porque era muito difícil me colocar nesse lugar e questionar a história que contaram sobre a minha vida. Minha história foi meio que... né? Construída por outras pessoas. É. Foram contando a sua história no seu lugar. Exato. E aí eu fui entendendo com muita terapia, eu fui entendendo que quem tem que contar a minha história sou eu. E aí também te agradeço, Emi, esse espaço, me sinto muito à vontade com você pra fazer isso. Que bom, fico lisonjeada. Eu entendi que ali no reality, a gente faz parte de uma operação ali, a gente é um trabalhador ali também, né? E é uma subcelebridade também, é um outro espaço. E eu não tinha menor suporte pra estar ali e me expor tanto daquele jeito, né? E ter a imagem explorada daquela forma. E quando você é um artista... né, a sua imagem é extremamente explorada, você sabe que a cada passo que você dá, milhões de pessoas podem ver. Isso por si só já gera um grande estresse, um grande nervosismo, uma grande preocupação, te bota num estado de atenção o tempo todo. Então eu ficava muito sabia muito como lidar com aquela situação. Quando eu fui para uma produtora e falei, não, agora, né, eu tô querendo ou não trabalhando nessa área, eu queria tratar o elenco da forma que eu gostaria de ter sido tratada também. Porque eu não sei, o mercado de entretenimento, ele é um mercado que talvez, e agora a gente tá entendendo a importância da saúde mental,
mental e que saúde mental é, inclusive, mais produtivo. Porque acho que a gente não respeita tanto, assim, né? O entretenimento durante muito tempo não se respeitava a saúde das estrelas. As estrelas simplesmente... Você vai ver a história, sei lá, Mary Moon, toda essa coisa. O quanto as estrelas são, de fato, muito exploradas. Então, eu passei por isso. Eu não queria reproduzir isso. Ainda mais num terreno tão delicado que lida com a sexualidade, né? Então, eu obriguei todo mundo a colocar um mínimo de, assim, a gente tem que colocar uma limitação para essas pessoas. Eu tenho que saber se essas pessoas estão bem para estar, né? Eu preciso entender quais são os limites das pessoas que estão trabalhando com a gente. E talvez elas queiram tanto, elas também estejam na fome do ouro como eu estive para ir para um reality show, que elas ultrapassem o próprio limite. E a gente vai ter que se manter em conversa para entender isso, né? Para não ser eu a pessoa que vai ultrapassar o limite de uma estrela, que vai explorar para além do que aquela pessoa, né, se sente confortável, assim. Explorar a imagem dela para além do que ela se sente confortável. Então isso era uma questão muito importante para mim, porque eu vivi toda a ansiedade de passar por aquela situação e eu não queria reproduzir isso, sabe? Então isso foi uma coisa que não tinha nem como eu trabalhar em algum lugar sem me posicionar. E você reparou, assim, na diferença que existe em como os homens se sentem na gravação e como as mulheres se sentem? Porque tem muito aquela pergunta, né? Por que que mulher ganha mais do que homem? Você acha que justifica o cachê das atrizes ser maior do que o dos homens? Você acha que o impacto psicológico nas mulheres nesse setor é maior do que é para os homens? Eu não sei se é uma relação direta com quanto se paga, né? Porque eu acho que se paga mais para as mulheres porque elas são de fato o que movimenta essa indústria, né? Porque o público é majoritariamente masculino ainda. Então, eu acho que se paga mais porque a imagem da atriz vende. Então, acho que tem isso, mas sem dúvida, eu acho que as mulheres sofrem um impacto psicológico muito maior, infinitamente maior. 10 anos ali dentro da Explaid, sei lá, eu trabalhei e acompanhei mais de 350 performers. Nossa, é gente, saca? Então, assim, eu conversei com muita gente e hoje eu faço um trabalho também de mentoria com algumas, assim, né? Um trabalho de mentoria é uma coisa muito mais próxima, íntima, que você tenta entender. A pessoa te traz uma questão, como que, né, ela quer se posicionar no mercado, pra onde ela vai, o que você pode ajudar e aconselhar. E nisso, ela vai te revelando ali coisas que ela não quer passar, coisas que ela sabe que outras pessoas passaram, ou inclusive coisas que elas já passaram e por isso que ela procura uma ajuda pra não repetir erros, pra não, né, para que aquilo não aconteça de novo. E aí eu percebo, assim, porque tem 2 homens que eu também faço esse trabalho de mentoria, e é completamente diferente. Essa pressão, né, e um questionamento, assim, que vem por parte do público, é algo que eles nem trazem. Eles não se preocupam com o que vão achar deles, por exemplo. Público não. Eles se preocupam com o que as atrizes vão achar deles. Ah, é? Porque se as atrizes não quiserem gravar com eles... Isso é verdade, eles não têm trabalho, né? É verdade. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso é pra artistas, né? Não sei se é pra artistas especificamente do mercado adulto, mas a forma com que a gente... cara, a mulher tá ali meio que passa por muitas situações em qualquer área da vida, assim, em qualquer profissão, né? Eu acho que qualquer coisa que a gente faça, que uma mulher faça, parece que é observado com uma lupa mesmo, assim, né? E uma lupa pra enxergar os problemas, pra enxergar os defeitos, né? Então, a gente é um alvo mesmo ali. Então, eu acho que é extremamente mais pesado psicologicamente pra uma mulher, infelizmente. E aí, a preocupação das mulheres, em sua maioria, é mais com o quê, assim? Eu acho que no início de carreira, elas não têm muito essa preocupação, né, com a opinião e, né, porque existe esse foco em fazer dinheiro, em trabalhar e as mulheres, elas são muito mais focadas no trabalho. Pelo menos as que eu conheci, dessas 350, mais de 350 com quem eu já trabalhei, elas são muito mais focadas. Os caras têm mais essa coisa de, eu também faço isso aqui como bico, e aí eu sou segurança, sabe? Tem muito esse lugar, assim, as mulheres realmente não, eu tô aqui por um tempo, vou fazer essa grana, né, eu tenho filho pra criar, eu tenho minhas coisas, tem hora pra chegar, tem hora pra sair. E lógico
que tem pessoas que fogem dessa regra, né? Mas a maioria eu acho que é muito mais compromissada, assim. Então tem uma preocupação de mostrar o melhor, sabe? Eu acho que as mulheres com quem eu trabalhei tinha muito essa preocupação de, eu quero mostrar o melhor, eu quero atender o que o público tá pedindo, eu quero ser, né, a melhor naquilo que eu faço, assim. Eu não sei se os caras têm essa mesma preocupação, acho que alguns, sim. O que você acha que move eles a entrarem nessa indústria? É aquela coisa do tipo, nossa, vou comer várias gostosas. A Xplash que sempre recebeu muito e-mail, sempre de homem. E durante um tempo eu via esses e-mails, né? Não sou eu que respondo esses e-mails, que respondi esses e-mails, mas eu via esses e-mails. E os caras, assim, sem nenhuma ideia do que é trabalho. Imagina, a gente fez filmes, né? Que você ficava 2 dias ali com a gente, né? Diárias longuíssimas. Tem trabalhos que são mais simples, né? Mas tem trabalhos que... E você tem hora pra chegar, você tem hora pra sair. A gente absolutamente... A Xplash que nunca permitiu que ninguém gravasse chapado. Bebida alcoólica é um negócio que não entrava, né? Até porque a gente já fala, cara, a gente já tá fazendo um conteúdo que pode ser questionado se essa pessoa tava se sentindo à vontade, confortável, segura pra tá fazendo aquilo ali. Daí eu vou dar um alterador de consciência pra pessoa? Complicado, né? Quando eu via os homens perguntando se podia, como ser ator pornô e tal, era nesse lugar não de trabalho. Era num lugar meio que de... Eu transo muito bem. O mundo precisa ver isso. E de diversão mesmo. E de, eu quero fazer uma cena com a Amy White. Meu sonho é gravar com um gato. E a mulher era o dinheiro mesmo. Assim, a questão do trabalho. Tem que ter algo... O que você acha que uma mulher precisa ter pra entrar nessa indústria? Disciplina, muita disciplina mesmo, assim. Porque as trabalhadoras sexuais são como esportistas. Você tá ali trabalhando com seu corpo, se exercitando, né? Seu corpo tem que estar bem. Seu corpo tem que estar visualmente... Você tá trabalhando com a sua imagem. Então, acho que é uma disciplina absurda, assim. Ter uma sanidade... Eu não sei, assim, eu acho que é bom ter um bom preparo psicológico mesmo, assim, sabe? É saber o que tá fazendo, entrar sabendo o que tá fazendo, entender quais são os objetivos, metas, por que você tá fazendo aquilo ali. E pode ser que que uma trabalhadora entre e fale, eu quero, né, aparecer nas câmeras transando porque junta 2 mundos. Eu vou ganhar dinheiro e eu sou exibicionista, né? Eu já vi muito desses casos. Eu sou linda, eu me sinto bem quando as pessoas estão olhando pra mim, eu adoro câmera, não é meu caso. Apesar de saber que sou linda. Mas tem muitas performers que tem essa questão de gostar muito, de ser exibicionista mesmo, e aí une isso com o trabalho, assim. Mas não sei se essa nova geração tem essa pegada da diversão e tal... Mas, né, esse tempo que eu trabalhei, não era muito o que eu via. Eu via mulheres muito focadas mesmo, assim, de salvar a família financeiramente, inclusive. Sério mesmo? Porque as pessoas têm um imaginário de que elas entram, assim, mais por causa da grana, foca nisso... E o preparo psicológico vê depois. Então, porque, assim, Sim. Tem muitas que, depois que encerram a carreira, entram... Por que a maioria ou fala que virou evangélica? Que eu sempre brinco, já brinquei com isso várias vezes, se nada der certo eu viro cantora gospel, tá? As mulheres que você conheceu eram muito disciplinadas, né? Mas não é um padrão no meio. Eu acho que a disciplina é algo que elas deveriam ter, né? Assim como um cuidado com a própria saúde, né? Saúde física e principalmente mental, essa estrutura mesmo, psicológica, é algo que elas deveriam ter, assim como a disciplina. Mas muitas entram nisso na fome do ouro mesmo, muito jovens e sem medir consequências. Então entra pela união dessa fome de fazer dinheiro, e o que é extremamente válido, porque quando a gente vive em um país com tantos problemas econômicos, assim, você ter dinheiro parece que vai resolver todos os problemas da vida. Então, junta-se isso com uma liberdade, uma vontade, né, gostar de aparecer, junta essa fome do ouro com a vontade de aparecer, com gostar de ser vista e etc., eu acho que é meio que o que elas acabam entrando na pornografia, mas não sei se todas têm a estrutura que deveria e a disciplina necessária para se manter nesse mercado. Aí, realmente, eu não sei.
Você tem contato, assim, com muitas das que você já trabalhou? Ou perdeu contato com muitas delas, assim, pra saber como elas estão hoje? Porque tem muito, né, essa coisa também do tipo, se divulga muito na mídia, porque uma atriz pornô vive só até tal idade. Enfim, sempre notícias ruins. Empiricamente falando, você tem esses dados, assim, o que de fato acontece com ela, se realmente com o psicológico? Eu acho que trabalhar no entretenimento como uma estrela, seja, né, no conteúdo adulto ou em qualquer outro conteúdo, é muito delicado psicológico para qualquer pessoa, em qualquer área. Porque você tá nesse estado de atenção o tempo todo. Eu passei por isso, eu nunca fiz porno na minha vida. Eu nunca estive, né, nessa posição. E eu sei o quanto que pode ser muito estressante você ver todo mundo contando a sua história e criando fanfics e avaliando se você tá prestes a surtar, se você, né? Então, esse é um ponto que eu entendi com a minha experiência de exposição, que não é pornô. Então, isso não é do pornô, né? A questão psicológica é bem pesada para qualquer pessoa que tá na mídia, assim. Né? A gente vê cada vez mais as pessoas tomando consciência disso. Já me veio outra pergunta, na verdade, se você acha que o estigma hoje em dia tá diminuindo com essa divulgação maior, assim? Por exemplo, sempre tem uma famosa que abriu uma página em alguma dessas plataformas. As pessoas no passado, de repente, viam com olhos piores do que veem hoje em dia. Ou pelo fato das pessoas saberem mais que isso existe, tá dando uma normalizada. Ainda tem o preconceito que eu sei, porque da mesma forma que eu acabei de brincar aqui que se nada der certo eu viro cantora gospel, existe também o se nada der certo, eu crio uma dessas plataformas aí, que é uma forma de preconceito também, né? Tipo, nada dá certo, então, sei lá, vou vender nudes, vou... Eu acho que você deu a resposta, assim. É paradoxal. Eu não sei se tá diminuindo o estigma, né? Eu acho que é sempre muito paradoxal. E o sexo, né? Ele traz esse lugar pra gente. Porque é aquilo que tá sendo revelado e que talvez não deveria ser revelado, né? E todo mundo fica meio que numa situação de tentando entender o que tá acontecendo. Acho que décadas passam e os conflitos, eles podem alterar, mas continua sendo muito paradoxal. Você vai ter em determinados grupos, né, as pessoas tratando aquilo com horror, e você vai ter em outros grupos uma liberação, uma compreensão sobre aquilo, né? Um entendimento mais tranquilo, assim. Então, menos preconceituoso da coisa, né? E eu acho que isso tem muito a ver dos círculos que a gente tá. Mas na internet é muito complicado, e aí eu tendo a pensar que é bem negativo, porque na internet é o lugar onde as pessoas se sentem muito à vontade, todo mundo sabe disso, que se sentem muito à vontade para criticar. Eu acho que, de certa forma, tá mais pesado. Porque mais pessoas podem criticar e comentar e falar o que quiserem, né? E a crítica chega direto no artista. Nossa, realmente você levantou um ponto agora que antes não, né? As atrizes na época que autografavam fita, VHS ou DVD, não passavam por isso, né? Só entravam em contato com o público quando de fato estavam nesses eventos. Eu tenho muita amizade até hoje, por exemplo, com a Fabiane Thompson. E a Fabiane Thompson, imagina, um grande sex symbol, né? E a gente conversa muito, assim, ela fala, cara, na minha época, que era essa época de locador, ela fala, cara, ninguém que tá ali na minha frente que foi até uma locadora virava pra mim e falava, porque não. Exatamente, que é o que eu acho que a gente perde o parâmetro e que quando eu converso com outras meninas eu tento deixar claro. E que na verdade acho que a gente vai compreendendo com o tempo também. Ninguém que fala aquelas coisas ali na internet, quando nos conhece pessoalmente, tem coragem de falar isso. Às vezes as meninas estão lá se estressando, respondendo aqueles comentários. Quantas vezes a gente não se deu conta que aquele comentário ruim era de fato pra chamar na nossa atenção, porque quando a gente respondia, nossa, você me respondeu, eu sou seu fã. E tanto é que, eu transito pra lá e pra cá, me reconhecem no Uber, pedem pra tirar foto comigo, ninguém nunca chegou e falou assim, você não tem vergonha do que você faz, não? É porque eu acho que quando a gente tá de frente com alguém, eu lembro que eu tô na frente de um ser humano. Eu tô na frente de uma pessoa. E eu não acho que é só covardia, eu acho que tem um lance de covardia, sim, pode ter. Mas eu tô na frente de uma pessoa, né? E eu preciso respeitar essa pessoa. Não, assim... Até porque essa pessoa pode revidar, inclusive. Ela pode olhar pra mim de volta
E se ela olhar pra mim de volta, o que ela vai revelar, né? Então, quando você tá de frente, acho que a gente lembra. E quando tá na internet, parece que todo mundo é um grande robô ali. Parece que todo mundo é um personagem, né? E que aquelas pessoas não são pessoas. Então, acho que tem um pouco disso também, assim. Mas eu acho difícil dizer que tem menos estigma hoje. Eu acho que hoje se fala mais. O estigma eu já não sei. Você que agora começou a dar esse aconselhamento, tá, essa mentoria, você pegou a parte da indústria onde a pessoa, quando entrava nessa, não tinha escapatória, ela já entrava mostrando o rosto, né? O que aconteceu comigo, que me fazia sofrer, que eu acho que é o que faz muitas meninas sofrerem, que não sei se você já tá em contato com esse tipo de trabalhadora, ou se tem interesse em entrar. Quando eu me escondia, aquilo pra mim era um sofrimento, porque, tipo assim, meu Deus, o que as pessoas vão pensar quando eu revelar o que eu faço? Eu tinha medo de sofrer um preconceito. Tipo, pra mim, tudo mudou quando eu resolvi revelar o meu rosto e, enfim, me assumir. Né? E aí, hoje em dia, acontece o que acontece. Tipo, as pessoas perguntam, nossa, mas quando você anda na rua... Então, assim, o meu sofrimento maior foi quando eu me escondia, foi quando eu me revelei que houve, primeiramente, um afastamento da minha família, e é muito difícil você viver afastado da sua família, porque quando a sua família rejeita o que você faz, é muito difícil, se você não tá preparada psicologicamente, bancar isso. Será que tá certo mesmo o que eu tô fazendo? Se a minha família, que foi quem me criou, que me deu a vida, não tá de acordo, deve estar errado o que eu tô fazendo. Então, até você entender, né, todo esse rolê. Então, eu imagino que as meninas que trabalham com camming, que não mostram o rosto, ou que trabalham com criação de conteúdo e não mostram o rosto, eu acho que grande parte do sofrimento delas pode vir disso. Sim. Porque muitas vezes estão ali transitoriamente, estão ali porque, eu quero fazer a faculdade, tenho um objetivo, mas fica o tempo todo com esse medo de, e se a minha família descobrir? E se alguém descobrir, o que vão falar? A incerteza, a instabilidade, né, é uma coisa que gera muita ansiedade, né, e gera muito sofrimento. Então, não tem como você tá tranquila com aquilo que você tá fazendo se você não tem certeza de nada, você não tem certeza se sua família vai te apoiar, você não tem certeza se alguém vai descobrir. Você tá num ambiente que é quase incontrolável, que é difícil de segurar, você não sabe até quando você vai sustentar. Então, você tá numa areia movediça. Né? Você não sabe pra onde você vai. Se tem uma coisa que é extremamente estressante, é a gente não saber o que vai ser o dia de amanhã. E eu acho que isso, né, esconder o que você faz, te coloca nesse lugar. Eu acho que quando você sai disso, você se liberta também, porque você fala, tá, agora todo mundo sabe, né? Agora tá tudo resolvido, tá tudo claro. Que é a história da pessoa que precisa se esconder por qualquer motivo, né? Isso é assustador, porque você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte se alguém descobrir. Então você tem ali a iminência de dar um problema muito grave. Então você vive ali naquela situação de perigo o tempo todo. Então eu acho que tem um pouco esse lugar também, entendo completamente. Você ter se sentido dessa forma, assim. Deve gerar uma angústia. Me corrija se eu estiver errada. Porque você pensa assim, mas eu não acho que eu tô fazendo nada de errado. Mas então por que eu tô me escondendo? Então é uma série de dúvidas que vão surgindo. E nem tem relação com se você tá pensando se é certo ou errado o que você faz, porque você fala, não tô fazendo nada de errado. É a angústia de não saber o dia seguinte, né? O que as pessoas falam acabam te colocando em dúvida, mas será que não tô fazendo nada de errado mesmo? De tanto que falam que é errado, você se questiona, mas será que não é errado? Mas então as meninas que escolheram, não, né, elas não têm certeza, eu sempre falo que eu acho que o caminho mais sensato é, a princípio, você não se mostrar, porque a partir do momento que se mostrou, não tem mais volta. Se elas escolheram esse lugar, o que você recomendaria pra elas lidarem com essa situação, psicologicamente falando? Você diz depois que elas já revelaram o rosto? Não, sem revelar, não. Tá. Não, eu tô certa de que isso aqui vai ser temporário, não vou mostrar meu rosto, tenho outros objetivos pra minha vida. Tá, em primeiro lugar, talvez se conscientizar que mesmo você tendo decidido isso, podem ser que descubram e de repente se preparar pra descobrirem. Mas caso não descubram e ela consiga ficar nesse lugar, assim, qual seria a recomendação pra elas manterem a sanidade mental? Tem uma recomendação que a gente sempre faz em situações de angústia, quando uma situação hipotética pode criar essa sensação de angústia e ansiedade, que a gente apresenta o que de pior pode acontecer.
É a pergunta que a gente faz para a pessoa. O que de pior pode acontecer se essa situação hipotética se realizar? E aí a pessoa entender qual é o que poderia acontecer, né? A pessoa entender isso, o que vai acontecer. Então, se descobrirem, o que de pior pode acontecer? E aí a gente vai trabalhar em cima disso. Então, de resolver essa angústia. E aí, ou a pessoa vai mudar o próprio comportamento, né? E aí a gente vai trabalhar em cima de criar ferramentas para que a pessoa consiga alterar o comportamento dela, que pode ser ou parar de fazer pornografia ou mostrar o rosto. Então, é criar um suporte para essa pessoa entender qual é a melhor opção ali que ela enxerga para ela naquele momento. Então, ou de tentar criar ferramentas para essa pessoa se sentir um pouco mais confortável com a situação que ela tá ali. E aí a gente vai desmembrando o pior que pode acontecer. E a gente vai desmembrando isso pensando, qual é a porcentagem disso poder de fato acontecer? Quão perto da realidade é esse pensamento catastrófico? Porque o pensamento catastrófico, às vezes ele é muito fantasioso também, né? Então, entendendo isso com a pessoa, né? Porque parar pra pensar sobre essas questões. Porque muitas vezes a gente tá ali no automático e a gente não para pra pensar sobre essas questões. Então, ir parando pra pensar sobre isso vai fazendo a pessoa entender o quão perto da realidade esse pensamento, né, catastrófico tá. O quanto que essa pessoa, se aquele pior acontecer, se ela tem defesa pra isso, se ela tá preparada para isso, que caminho alternativo a isso ela pode ter. E as possibilidades são muitas. E para cada pessoa são possibilidades diferentes, né? Então, acho que o que a pessoa pode fazer é esse exercício com ela mesma, inclusive. Então, coloca talvez até num papel, é muito importante. Escrever num papel. O que de pior pode acontecer se eu mostrar o rosto? Eu tenho ferramentas para lidar com isso? Eu consigo me manter por um tempo se todo mundo, sei lá, se eu moro com a minha família. E eles me expulsarem de casa, né? Entender essas possibilidades. E talvez escrever no papel é muito importante. Escrever é uma ferramenta valiosíssima, porque faz a gente estruturar o pensamento e reler, voltar para aquilo. E nisso a gente vai entendendo pelo que a gente tá passando, assim. Né? Diferente você tá aqui pensando, o pensamento ele vai para muitos lugares. Um pensamento já leva para outro, que leva para outro. Quando você coloca no papel, você estrutura aquilo para colocar no papel. Você vai estruturando na sua cabeça para transcrever para um papel. E isso já ajuda você a entender que caminho que você está indo. O que de fato você está pensando, como as coisas estão se construindo na sua cabeça. E isso já é muito educativo. Então, acho que o que dá para fazer é construir esse quase que um guia. Vamos lá, todo mundo, pega o caderninho, escreve. O que eu quero, quais são as minhas metas, né? Por que eu tô fazendo isso aqui? São perguntas muito importantes, né? De se entender. Autoconhecimento mesmo, né? Aonde eu quero chegar com isso? O que eu quero proporcionar para as pessoas ao meu redor com isso? Para onde que eu vou? Se alguma coisa der errada, o que eu tenho de estrutura aqui? Como que eu posso me bancar? Então, assim, faz uma listinha de umas 10 perguntas e se responde. Uma das reclamações que eu vejo bastante também das meninas que trabalham com isso é assim, por exemplo, quando você tá num trabalho tradicional, você não tá muito bem, mas você vai igual. Quando é com esse tipo de trabalho, por algum motivo, a gente não é bem assim. Tipo assim, que legal, eu não tô muito bem, eu vou ter que ir lá, sei lá, ficar na frente da webcam enfiando brinquedos em mim, ou tipo, fingindo que eu estou tendo prazer. E quando é o filme, né, aí você tá fazendo o ato em si. Como lidar com isso, assim? Porque é um trabalho de fato. Então, se você se propôs a fazer aquele trabalho e você pretende um dia, né, sair dele, você vai ter que um dia sair dele. Então, você vai ter que, enfim, ter reservas e tal. Se você ficar faltando, né, no trabalho toda vez que você não tá se sentindo bem, vai ficar complicado. Que ferramentas que a gente poderia utilizar pra, tipo, nossa, não tô legal hoje, mas eu preciso, né? É o meu trabalho, eu tenho que fazer. Depende da situação, depende dos níveis, né? Depende do que tá acontecendo na vida da pessoa naquele momento. Então, precisa avaliar, né? E talvez a pessoa vai ter que fazer essa autoavaliação mesmo, né? Se aquilo é uma situação que acontece de forma recorrente, entender também por que aquilo tá acontecendo de forma recorrente. Porque se é um mal-estar físico, de onde isso vem, né? Tentar resolver isso,
para que a pessoa consiga, né, produzir. Mas se isso vem de um lugar emocional, de um lugar psicológico, também entender se esse não é um movimento de fuga desse trabalho, né? Então, E de fato, às vezes a pessoa pode não assumir isso para ela mesma, porque eu quero estar ali no trabalho, e isso pode acontecer em qualquer trabalho, né? Todo mundo conhece alguém que trabalha em loja, que no final do ano, a última coisa que a pessoa quer é ir pro trabalho, né? De forma recorrente, a pessoa não quer ir trabalhar. E aí muitas coisas acontecem, o corpo pode somatizar, né? Então, precisa realmente fazer uma autoavaliação, né? Por que aquilo tá acontecendo de forma recorrente, de onde isso vem, se aquilo pode ser resolvido. Agora, se a pessoa entende também, acho que nessa autoavaliação, ela entende quais são as motivações para ela continuar produzindo conteúdo, ela vai ter um reforçamento dessa vontade de estar lá. Encontrar os motivadores de fazer alguma coisa é sempre algo que nos auxilia a repetir aquele comportamento. Então, eu sei que eu tô fazendo isso por tal motivo. Então, isso faz com que, de fato, eu lembre do porquê que eu quero estar aqui e aí eu repito aquilo mais vezes. Então, criar esses reforçadores. As nossas motivações são grandes reforçadores daquilo que a gente quer fazer. Então, acho que é um jeito de encontrar e poder solucionar isso, né? Mas é de caso a caso. Porque acho que a gente já conversou isso em alguma oportunidade também. Algumas pessoas lidam com esse trabalho achando que tem que ter prazer o tempo todo. Que isso passaria uma realidade maior e tal, né? Ou, como eu sempre falo, que eu sempre preferi unir o útil ao agradável. Porém, uma coisa que você já falou é que, no caso dos filmes, é um filme. Então, ele não difere, por exemplo, de um filme de ação, né? Que tiros estão acontecendo, tipo, o cara morreu, mas não morreu, né? Na verdade, não morreu. Então, de repente, também criar esses recursos de que tá tudo bem você fingir, né? Que está tendo prazer. Eu sei que na realidade, quando o cara chega lá e fala, goza, 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 você não vai gozar naquele momento. Mas você já gozou. Você sabe como você é gozando, né? Sim. Então, e o cara não precisa saber, porque ele tá ali mesmo querendo aquela fantasia, né? Então, acho que também, às vezes, tem um pouco disso, assim, já que é um trabalho, que bom se você tá ali unindo o útil ao agradável, mas nem sempre você vai conseguir, então você precisa ter esses recursos de tipo assim, no caso de quem produz conteúdo, de repente fazer mais um conteúdo solo, fazer uma coisa mais soft, no caso do gaming, a pessoa pode ser aberta, não, hoje eu tô afim só de um bate-papo, vamos bater um papo? Porque, de fato, existem aqueles usuários que entram só pra conversar. Agora, aí no caso de você fazer uma cena de um filme, aí talvez complique um pouco mais, né? E nesse ponto eu acho complicado para o homem. Esse é o ponto, talvez, que seja o mais complicado pro homem. Porque a mulher, ela consegue, né? Tipo assim, coloca um lubrificante, tudo bem. Agora, cara, mesmo que ele tome, né, um remedinho, aquela ereção tá ligada com o psicológico. E aí? Sim. Aí eu acho que não é só o filme, né? Mas as pessoas estão contracenando a partir do momento que você tá contracenando com outra pessoa. Eu acho que a questão é muito mais delicada quando você tá atuando com alguém. Mas lembrar que os cantores, nem sempre eles estão tão felizes pra movimentar uma multidão de gente com a sua alegria. Então, existe esse lugar, né? Por isso que eu falo tanto que as coisas com que eu trabalho, a mentoria e etc., estão muito mais vinculadas com o mercado de entretenimento e não especificamente só da pornografia, porque são problemas muito parecidos. Na verdade, são problemas de quem tá no mercado de entretenimento, que é esse lugar. Eu tenho que transmitir alegria, eu tenho que transmitir uma determinada emoção para provocar aquela emoção nas pessoas, sendo que talvez eu não tô sentindo de verdade essa emoção. Não é só o elenco que trabalha, né, os trabalhadores sexuais que precisam fazer isso. É qualquer pessoa que tá no entretenimento, que gera emoções, precisa fazer isso. Então, o ator, ele tá lá, um ator de novela, talvez ele não esteja tão triste, mas ele precisa reproduzir aquilo a ponto de você assistir aquele trecho e uma lágrima cair em você. A gente tá trabalhando com esse lugar. Então, entender que é isso, assim. Aí, até que nível profissional você vai querer chegar também. Se você tá disposto a chegar nesse lugar. E aí, o que eu acho que se difere de outras áreas do entretenimento é que na pornografia
existe, quando a gente lida com sexo, existe já um fetiche muito maior de que todo mundo de esquecer que aquilo é trabalho, né? O público quer esquecer que a pessoa tá trabalhando, Porque né? no imaginário deles, eles... Ah, não, ela tá ali só por trabalho, então... É. Perde a graça, né? Mas isso acontece também com os cantores. Né? Os cantores, eles precisam ficar... Você vê hoje muitos cantores que estão bebendo no palco, ficando chapados junto e tal, pra reproduzir aquele clima de festa. Os cantores também fazem isso, né? Eles também vão pra esse lugar de... Cara, eu não tô com essa alegria, essa disposição toda, mas eu preciso provocar isso nas pessoas, e as pessoas não querem perceber que eu tô fingindo.